A graça e a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer, pastor Silene, as palavras. Agradecer à igreja pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos hoje, aprendendo um pouco mais, porque conhecê-los, essa troca de experiências nos faz crescer, nos faz aprender. Obrigado, meu irmão. E desde que o missionário Kleber entrou em contato comigo, há uma alegria no meu coração em poder compartilhar com os irmãos aquilo que eu também tenho aprendido, É um crescimento, é algo, apesar de já ter alguns anos que já tem sido praticado no contexto eclesiástico, podemos dizer assim, mas a pandemia foi um grande boom, para que as igrejas realmente se despertassem para essa questão digital, virtual, no que diz respeito à transmissão de cultos e que vai além disso, Então, como o pastor Silene já nos apresentou, eu me chamo Natan, estou aqui desde fevereiro em Brasília, atuando na nossa convenção na Secretaria de Comunicação. Estou vindo do Amapá, pastoreei 3 anos e meio na Igreja Batista Nacional Missionária, lá em Macapá, e antes de servirmos em Macapá, lá no Pará, por 3 anos e meio também, na Igreja Batista Nacional em Medicilândia, que após a emancipação, ficou como a segunda Igreja Batista Nacional da Transamazônica. A Igreja Batista Nacional da Transamazônica em Altamira, que é próximo de Medicilândia, no Pará, é a igreja da qual sou filho, meu pai pastoreia lá. E estamos aí há 7 anos de ministério nessa caminhada. Tenho 30 anos de idade, tenho muito a aprender ainda, e estamos aqui compartilhando, crescendo. E, como já falei para os irmãos, é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui nessa manhã e compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus e o que a palavra do Senhor fala sobre isso, ou que princípios, A palavra de Deus não fala necessariamente sobre cultos, transmissões ao vivo, mas quais são os princípios que nós podemos aplicar para essa nova realidade que nós vivemos hoje. Então, como já foi orado nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao nosso coração. Irmãos, quando a gente fala sobre essa temática, quando a gente fala sobre inovação, sobre mudanças, nós não estamos falando de necessariamente, nesse quesito, inovação e mudança não é algo novo. Desde que o ser humano existe, há inovações, as descobertas, se a gente vai observar os avanços tecnológicos na Bíblia, nós podemos observar essas mudanças, e quando você vai para a história, observar a realidade do ser humano, da humanidade, você consegue observar essas mudanças. E nenhuma mudança, ela está alheia a resistências. A gente vive a gente tem a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo, aquilo que nós praticamos, e todas as vezes que passamos por mudanças, é natural que haja resistência. Qual é a dificuldade dos nossos tempos? Que essas mudanças estão sendo muito rápidas. As mudanças acontecem rapidamente, de um ano para o outro. Eu lembro que, e olha que isso já está um pouco ultrapassado, mas o meu primeiro smartphone, eu fui ter praticamente quase quando eu casei. Eu tenho 7 anos de casado, 8 anos de casado, vamos fazer. Então, fui ter meu primeiro smartphone, foi que eu fui ter um WhatsApp. As pessoas falavam de WhatsApp, eu falei, rapaz, meu celularzinho, ele manda mensagem, ele faz ligação, tá bom demais. Logo no começo eu tive resistência, olha que eu sou jovem, eu estava com 23 anos com resistência às modificações. Eu falei, para que esse negócio? Isso tira muito tempo da gente. Quando eu fui fazer o meu primeiro Orkut, foi quando eu entrei no seminário, aí o Orkut ficou obsoleto, veio o Facebook, e é necessário, e é natural as resistências. Logo no primeiro momento a gente via no quesito redes sociais, porque isso tem tirado muito tempo dos jovens, isso está fazendo com que jovens deixem de ir para os cultos, para a igreja, porque tem muito atrativo e tal. Então, é natural que nós vejamos os pontos negativos, assim que as mudanças comecem a surgir, e a gente começa a conversar, mas só que isso vai se proliferando, e as coisas vão andando, e a gente começa a falar, quais são os princípios e quais são os pontos positivos que nós podemos extrair dessas mudanças? Quantos aqui hoje ficam felizes em poder fazer uma chamada de WhatsApp, uma chamada de vídeo? Ou a gente prefere voltar para a época da ficha? Imagina,
Eu peguei ainda o tempinho da ficha, mas quando eu me entendi por gente, comecei a usar, já era cartão telefônico. Quando eu fui para o seminário, ainda era cartão telefônico. Eu fui estudar em João Pessoa, na Paraíba, minha família ficava no Pará, ia falar com os meus pais, colocava o cartão telefônico de 40 unidades, era 5 minutos, uma ligação interurbana, você gastava, naquela época, para comprar o quê? Um cartão de 40 unidades, não sei se, né, vai variando os preços, mas nem me recordo muito, não sei se era 5, 6 reais, e era um valor considerável na época, você pagar, e isso ir embora ali em coisa de 5 minutos, né, dava mal para dizer como é que estava, e aí, enquanto eu ainda estava no seminário, surgiu a operadora TIM com aquela ligação, com ligação a 25 centavos, né? E aí eles cortavam a ligação com 25 minutos para que você pudesse gastar mais 25 centavos quando retornasse a ligação, né? Porque também, senão a minha empresa ia falir. Depois disso, as outras empresas de telefonia começaram a fazer a mesma coisa. E parece que a comunicação foi melhorando, foi barateando, foi diminuindo os custos. Aí, quando chegou o WhatsApp, eu fiquei pensando, rapaz, as empresas telefônicas, como é que elas vão sobreviver? Aí vem a questão da inovação. Aí agora as empresas telefônicas sobrevivem com pacote de internet, porque ninguém tem Wi-Fi, não tem como carregar, né, Wi-Fi no carro, no telefone, não dá. E aí você precisa do GPS. Eu mesmo saí de lá, vim no GPS até aqui. Se eu não tivesse internet pela operadora telefônica, ia ser difícil para chegar aqui. Então você começa a observar as mudanças e como as empresas precisam acompanhar essas mudanças e como a igreja precisa acompanhar essas mudanças para que a gente realmente continue antenado e, na realidade, continue dialogando com a sociedade. Às vezes quando a gente vai para o estudo da teologia, aí vem algumas questões na nossa cabeça, assim, por exemplo, qual foi a língua que Deus usou quando falou com Adão? Não sei. Por que Deus ele se relaciona, ele fala com as pessoas de algumas formas, e as pessoas falam hoje, mas por que Deus permitiu guerras? É importante nós entendermos que Deus fala com o homem na sua linguagem. Porque se Deus falasse conosco fora do nosso contexto, como é que nós entenderíamos Deus? Como é que nós entenderíamos a linguagem de Deus se Ele não utilizasse elementos que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Então, para nós também nos relacionarmos com as pessoas, nós precisamos falar a linguagem das pessoas. Nós precisamos nos adequar aonde as pessoas estão. E esse é o primeiro ponto. A igreja que cresce em formato digital... Deixa eu pegar aqui o meu passador. Aqui. Vamos lá. Quando foi me dado esse tema, eu pensei, a igreja que cresce em formato digital é algo amplo, a gente poderia falar da igreja como um todo, na igreja no mundo, na igreja no Brasil. Então, eu pensei em particularizar um pouco mais a questão para que a gente foque em algumas questões. Então, a igreja que cresce em formato digital, e eu tentei elencar algumas características. Então, a igreja que cresce em formato digital é a igreja que está onde o público-alvo está. Então, vamos falar assim, como a Igreja Batista de Getsemane, aqui na cidade ocidental, ela pode usufruir melhor dessa ferramenta, ela realmente vai crescer nesse formato digital, estando onde o público-alvo está. Então, vamos falar inicialmente, o público-alvo de uma igreja é o público-alvo em geral. Quando se fala de igreja, a Igreja Batista de Getsemane, ela vai investir nos casais, nos adultos, né, em geral, nas crianças, nos jovens, e aí tem os departamentos para servir a cada uma desses grupos sociais. Então, o que a gente precisa refletir? Falando em igreja, como um todo, nós temos um canal no YouTube, nós temos as redes sociais, mas quando a gente fala em departamentos, é necessário também que você reflita. Se eu quero comunicar com jovens, qual é a rede social em que os jovens estão? Qual é a rede social em que as crianças estão? Né? Criança não pode ter rede social, mas quando você vai para o YouTube Kids, você começa a observar que ali o público infantil domina. Eu estava observando, tem alguns canais infantis que tem 25 milhões de... tem não é evangélico, é um Maria Clara JP. 25 milhões no YouTube. Seguidores. 25 milhões de seguidores no YouTube. E aí, por quê? Porque a criança gosta de assistir, repete, mamãe, papai, bota de novo. Aí eu estava observando, tem um cristãozinho, já está com quase 1 milhão. Tenho 3 palavrinhas, eu não me recordo quantos milhões tem. Mas você começa a observar, por isso que o lado ruim, o lado mal, vou falar, por isso que você vê Felipe Neto e alguns outros adultos aí, caindo no meio infantil, primeiro para ganhar visibilidade, porque é um público que realmente dá visualização e o YouTube paga por isso, mas ao mesmo tempo, o que essas pessoas estão ensinando para as nossas crianças?
Então, primeiro, a igreja que cresce em formato digital é a igreja que está onde o público-alvo está. E aí, eu coloquei João 4, versículo 4, quando Jesus, o texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Vamos lá, João 4, 4. Foi nos dado um tema, como o tema é amplo, aí a gente vai para o sermão temático. Tenho estudado bastante a questão do sermão expositivo. Hoje nós vamos trabalhar o sermão temático dentro do que a proposta nos apresenta. João 4, a partir do versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Então, era natural que as pessoas fizessem um caminho, fazendo a volta por Samaria, por conta da rixa que existia entre judeus e samaritanos, mas João deixa bem claro aqui, era necessário passar por Samaria. O caminho era até mais curto, por uma questão de rixa entre os judeus e samaritanos, que aí a gente não vai gastar tanto tempo explicando isso, mas Jesus falou, não, vou por Samaria. Era-lhe necessário, porque o público-alvo, naquele sentido, estava em Samaria. E aí a gente observa Jesus conversando com aquela mulher sendo alcançada, falando ali para as suas vizinhas, e depois elas chegam e ouvem do próprio Jesus, e depois testemunham, olha, nós agora cremos porque nós ouvimos dele mesmo. Então, Jesus sabia muito bem aonde ele devia estar, por onde ele deveria passar, ainda que a multidão achasse isso estranho, ainda que os discípulos achassem estranho, Jesus, naquela hora do dia, falando sozinho com uma mulher samaritana, à beira de um poço, uma mulher que, digamos lá, não tinha uma boa fama. Já teve 5 maridos, o que estava com ela agora não era o dela. Provavelmente ela estava naquele horário sozinha, porque ela não gozava da simpatia das outras mulheres que iriam ao poço tirar água. Então, Jesus estava ali meio que sendo uma figurinha fora do álbum. E aí a gente começa a refletir, e eu gostaria de falar para os irmãos que hoje eu não vou falar necessariamente das resistências ou dos pontos negativos que as redes sociais podem trazer, que esse meio digital pode nos trazer, porque tudo tem ponto negativo. Se você pega a faca, imagina como é que a gente viveria hoje sem faca, para cortar uma carne, para cortar um legume, para fazer serviços em gerais. Aí alguém pode falar, não, mas a faca não é boa porque algumas pessoas usam facas para matar pessoas. Ou faca não é legal porque se você tiver algum descuido, ela vai cortar o seu dedo. Mas por isso a gente vai deixar de usar a faca por conta dos pontos negativos que ela pode gerar? Não. Então, da mesma forma, é as redes sociais. Então, os pontos negativos estão aí, abertos, e a gente consegue identificar isso, pode ser motivo de uma outra palestra, mas eu gostaria de trazer, nesse momento, os pontos positivos. O que a gente pode aprender com isso? Então, a gente precisa estar onde o público-alvo está. Outra coisa que nós podemos observar, além do texto que João nos apresenta, sobre Jesus passar por Samaria, são as estratégias evangelísticas de Paulo. E aí Paulo concentrou esforços nas 4 províncias mais populosas e prósperas da época, Galácia, Ásia, Macedônia e Acaia. E além disso, ele escolheu grandes cidades como centros estratégicos. Aí você vê Atenas, Corinto, Éfeso. Qual era a estratégia de Paulo? Estar onde a massa estava. Então, se ele chegava nas grandes cidades, onde as pessoas afluíam das cidades menores, e lá nessas grandes cidades tinham os mercados, ali as pessoas faziam as suas compras, ali eram centros culturais. Então Paulo pensava o quê? Prego o evangelho aqui, anuncio o evangelho aqui, essas pessoas voltam para as suas cidades pregando o que aprenderam nas grandes metrópoles. Então, era uma estratégia de Paulo, e eu acho que é algo que a gente também precisa refletir quando a gente vai desbravar outros locais. Então, você começa de grandes centros, onde muitas pessoas estão ali, e dali, essa comunicação ela é espalhada na redondeza. Um grande exemplo é a igreja de Colossos, que foi provavelmente fundada por Epáfras, que quando foi a Éfeso, aprendeu de Paulo, viu a pregação de Paulo, voltou e fundou a igreja de Colossos. Então, quando Paulo escreve aos irmãos ali em Colossos, ele ainda não havia conhecido e ainda não havia visitado os irmãos colossenses. Então, é um grande exemplo que a gente precisa compreender quais são as estratégias. Então, primeiro, é estar onde as pessoas estão, estar onde o nosso público-alvo está. Pode ser pastor, então o que o senhor quer dizer com isso? Aí você pode puxar alguma coisa.
Como assim está onde o público-alvo está? Como eu falei, estou falando em âmbitos gerais, tudo tem as suas exceções. Jesus diz, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Então, às vezes, a gente complica, né? O Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o Salmo 1 está dizendo que a gente tem que estar longe de pessoas. Não, está dizendo que a gente não deve compactuar com eles. Agora, Jesus é exatamente o exemplo em que nos mostra alguém que é sal, que é luz e que faz diferença onde está. Então, a gente precisa estar nas redes sociais, porque o nosso público-alvo está lá. E aí eu começo a refletir sobre algumas mudanças que nós fomos enfrentando ao longo do tempo. E diante disso, a igreja que cresce em formato digital, além de ser a igreja que está onde o público-alvo está, é a igreja que aproveita as oportunidades. Ah, tá, ok. Onde é que as pessoas estão? Nas redes sociais. A igreja que cresce em formato digital é a igreja que aproveita as oportunidades. Vamos lá, Atos 8. Abra comigo, você está em João, passou mais um pouquinho. Atos 8, versículo 1, a parte B. Atos 8, versículo 1, a parte B. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Versículo 4, que eu quero destacar. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, levanta-se essa perseguição contra a igreja em Jerusalém, ali nos primórdios ainda do cristianismo, a igreja, né, a igreja primitiva, e enquanto eles fugiam, eles pregavam o evangelho. Aí você vai ver Filipe aqui, enquanto ele fugia também, pregando o evangelho, milagres acontecendo. Um desses é o eunuco, que acaba se convertendo e sendo batizado exatamente por Filipe. Então, a igreja naquele momento estava aproveitando a oportunidade. Você fala, meu Deus, uma perseguição é oportunidade? Então a gente pode colocar, hoje em dia, a pandemia como uma grande oportunidade, né? Momentos difíceis geram crises e que nos leva a inovar. Então, no começo da pandemia, a gente via aquela dificuldade, pensando, meu Deus, vou perder meu emprego, e agora, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família? Ninguém morre de fome. O que a gente faz? A gente sai da zona de conforto e a gente inova. Se você for observar as grandes mudanças, elas ocorreram exatamente depois de grandes crises. Então, a igreja, nesse momento, ela começa a aproveitar, agora com a pandemia é um grande boom, mas a gente começa a observar muitas igrejas já vivendo esse formato digital, já desfrutando dessas questões. No meu caso, lá em Macapá, em 2019, nós abrimos o nosso canal no YouTube, como influência de uma palestra que que a gente havia recebido do pastor Elcimar, que é o nosso secretário de Missões Nacionais e secretário de Desenvolvimento, Liderança e Ministério. Lá, ele é de Brasília. Então, quando eu estava em uma reunião nossa, no AGO, lá no Pará, o pastor Elcimar foi e falou sobre a questão das redes sociais para as igrejas. Quando eu voltei para Macapá, eu falei, não, a gente precisa trabalhar com as nossas redes sociais. Graças a Deus, gente, tudo bem? Estou muito feliz. Google, e vai procurar Igreja Batista Nacional em Macapá. Igreja Batista Nacional Missionária em Macapá. Se nós não estivermos lá, se a gente não tiver um Instagram, se a gente não tiver um canal no YouTube, se a gente não tiver um canal no Facebook, essas pessoas vão para as igrejas que aparecem lá. Aí, de repente, ele é Batista Nacional, e hoje em dia é cada vez mais difícil se fazer a ligação, necessariamente, né? Às vezes você precisa ter um contato de um WhatsApp, ter alguma coisa. Então, ele coloca lá, Igreja Batista Nacional em Macapá. Primeira que aparecer, é a que ele vai ligar. Se não aparecer nenhuma Batista Nacional, ele, de repente, vai ver alguma Batista brasileira. Se não há uma ligação tão forte, ele vai ver a primeira que ele achar mais bonitinha e legal, e de repente vê uma pregação no YouTube, gosta, e é para lá que ele vai. É para lá que ele vai. Então, a gente precisa começar a refletir, rapaz, olha as oportunidades surgindo. E aí, eu começo a refletir com vocês. Algumas questões, né? Quais oportunidades? Quanto ao evangelismo, o que a gente pode refletir? Televisão é muito cara. Você vê aí aqueles programas que a gente via, os pastores naquela luta pedindo oferta, e muitos irmãos aí no Brasil todo investindo nos ministérios, porque a televisão era muito cara, milhões. Isso falando de nível nacional.
O meu pai, lá em Altamira, no Pará, teve um período, não sei se 5 anos atrás, não, mais, acho que 7 anos atrás, mais ou menos. Ele teve uma ideia inovadora lá na cidade, que foi fazer um videozinho de 1 minuto e colocar no intervalo do jornal local. Então, lá na Rede TV, no caso, era o jornal que tinha maior audiência, na TV local em Altamira. Tinha um contato, porque a pessoa que trabalhava lá era membro da igreja. Então, organizou-se, alguém da Rede TV ia em um culto lá no mês, filmava, tirava lá os trechos do louvor, da ministração, meu pai dava uma palavra, 1 minutozinho por dia. Naquela época, quase 8 anos atrás, era 2.000 que a igreja tinha que pagar. 1 minuto. Se a igreja quisesse ter um programa semanal de 1 hora, aí ia para 6, 7 mil. Talvez isso hoje seja um valor razoável, naquela época era muito dinheiro. E aí você começa a pensar, hoje, a gente pode ter um canal no YouTube, pode ficar 24 horas no ar, se quiser, e tiver equipe para isso, e você vai pagar o valor de uma internet por mês. O que você vai pagar aí para você desenvolver tudo isso, né, o valor da mensalidade apenas. Isso é uma grande oportunidade. Quanto ao evangelismo, rádio tradicional alcança apenas uma localidade. Quando eu trabalhava lá em Medicilândia, quando eu pastoreava lá, a gente tinha um canal na rádio, e eu comecei a observar que o alcance era pequeno. A gente pagava R$200 por 1 hora e meia semanais, e o alcance era muito pequeno. Era só aquela regiãozinha ali, uma cidade na zona urbana, 15.000 habitantes, nas regiões em volta tinha mais uns 15, então era provavelmente por volta de 30.000 habitantes ali, e às vezes eu pensava assim, poxa, a gente alcança pouquíssimas pessoas. E aí hoje você tem a internet que alcança o mundo. Você pode transmitir o culto aqui, de repente algum irmão que viajou, não sei, foi transferido, foi estudar lá no Japão, ele consegue acompanhar o culto. Se não conseguir ao vivo, por causa do fuso horário, está gravado, ele assiste depois. Né? E ele ainda fala assim, pastor, eu estou frequentando aqui, estou dando uma oferta aqui na igreja, mas a minha igreja é aí, o dízimo vai para aí. Aí o pastor Sirlene aconselha da melhor maneira, né, pastor? A casos e casos. Mas você começa a observar que agora não há fronteiras no que diz respeito à evangelização. Material impresso requer custos. Se você chega, imprime aí 3.000. Antes de sair de Macapá, eu tinha visto uns folhetos lá bonitos, a pandemia não tinha acontecido ainda. Compramos uma caixa de 3.000 panfletos, folhetos da Interlink, são folhetos bonitos e tal. Eu acho que a gente não usou 500. Porque estava tudo muito complicado. Antes da pandemia, a gente ainda conseguiu fazer algumas ações sociais, a gente distribuiu alguns panfletos, mas os grandes, vamos dizer assim, os folhetos agora que são entregues com muito mais qualidade, rapidez e alcançam um público maior, é aquele que você coloca lá no Instagram, você divulga via WhatsApp. Porque para você entregar folheto, as pessoas precisam estar nas praças. Para você entregar folheto, você precisa demandar de pessoas aqui disponíveis para ir entregando de um por um, e alguns nem olham em bola e jogam. Agora, se você tem isso de maneira digital, agora você observa como o nosso evangelismo alcança inúmeras pessoas. Lá no meu Instagram eu tenho uma colunazinha chamada Sinal de GPS Encontrado. Quando chegamos aqui em Brasília, em fevereiro, a gente ainda estava procurando casa, e meu celular descarregou. E como eu estava acostumado lá em Macapá, a distância não é tão grande, né? Também já estava habituado à cidade, então eu não adquiri aquele costume de ficar sempre levando um carregador no carro. E aí me passei por isso, o celular descarregou, a gente ainda estava vendo uma casa num outro bairro, um apartamento, o rapaz da imobiliária já estava me esperando, o celular descarregou, não estava conseguindo falar com ninguém, saí correndo, achei uma farmácia lá perto, pedi para carregar, ficamos esperando, carreguei 8%, e aí consegui chegar no apartamento, falei com o rapaz da imobiliária e tudo, pedi para o rapaz da guarita, lá da portaria, deixar carregando um pouquinho o meu celular, certo é que acabou não dando tempo, nesses dias a gente estava lá no Núcleo Bandeirantes, não consegui chegar com a carga total do celular, o celular descarregou de novo, tive que parar num posto, pegar algumas informações, eu estava completamente perdido. E aí, diante disso, eu falei, rapaz, isso dá uma colunazinha no Instagram. E aí, lá no Rios, uma colunazinha de 30 segundos, estou desenvolvendo lá o sinal de GPS encontrado, que é exatamente isso, é evangelístico. Pessoas que estão perdidas, o sinal de GPS
é a palavra de Deus. E aí nós temos desenvolvido algo nesse aspecto. E essa ferramenta do Instagram, o Reels, que é uma ferramenta nova, ele acaba entregando para muitas pessoas. E aí que você vai observar, às vezes tem um alcance de 1.800 pessoas assistiram aquele videozinho. 1.600 pessoas assistiram aquele videozinho. Que é uma ferramenta nova, então o Instagram entrega até para quem não segue o seu perfil. E aí eu começo a observar, falo, meu Deus, quando eu poderia alcançar esse número de pessoas com folhetos, né, ou com outros métodos, com uma televisão de repente, ou com a rádio. 1.800 pessoas assistiram aquele videozinho. Algumas pararam, algumas comentaram, algumas curtem, algumas simplesmente ignoram, mas passou por 1.800 pessoas. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades. A igreja precisa aproveitar as oportunidades no que diz respeito a essas questões. Quanto à participação nos cultos, com a transmissão online vai participar o irmão que está enfermo, sem poder sair de casa, ou no hospital. Então, não tem mais aquela desculpa de estou enfermo, não posso ir ao culto. Então, porque às vezes o irmão está enfermo, precisa ficar de recuperação, mas ele está lá assistindo o Faustão, assistindo, né, o início do Fantástico, Silvio Santos. Então, agora não tem mais desculpa. Estou enfermo, estou com dificuldade, estou me recuperando, não posso sair de casa, eu ligo a televisão e vou assistir o culto lá do meu sofá. Então, eu estou assistindo a transmissão do culto. Os irmãos em contextos rurais, distantes de sua igreja local, que podem ir presencialmente apenas uma vez por mês ou quinzenalmente, acompanham. Como eu vim lá em Medicilândia, no Pará, é uma cidade de agricultor, então tinha irmãos que iam na igreja uma vez por mês, era o dia que ele levava o dízimo, era o dia que ele via os irmãos, abraçava todo mundo, né? O restante da semana, ou ele ficava em casa, ou ele visitava e conversava com algum irmão da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus tem em todo canto, né? Então, ele conversava lá, mas uma vez por mês ele ia na igreja. Agora, eu estou só vendo o comunicado. Esses irmãos de zona rural, que uma vez por mês têm antena de internet na casa deles. E estão no Instagram, e estão no WhatsApp, né, e estão no Facebook, e você vê a postagem do povo, rapaz, olha aí, todo mundo antenado. Então, por mais que a localização geográfica ainda continue difícil, mas ele pode participar dos cultos da casa dele. Ele pode interagir com os irmãos da casa dele, pode fazer, vai ter uma reunião no Zoom, vai ter uma reunião no Google Meet, estou participando, estou na zona rural, escondidinho lá, mas estou participando. Então, a participação nos cultos, nesse quesito, é facilitada. E outra, irmãos que estão na escala de trabalho, em locais que podem assistir televisão, no caso, eu tive muitas ovelhas que eram guardas municipais, ou então trabalhavam no setor de segurança, aí eles ficavam lá na guarita, e lá tinha uma televisãozinha, então eles podiam assistir, né, qualquer coisa. Estava lá, um olho aqui e outro olho aqui na programação que está passando, pode acompanhar o culto até no ambiente de trabalho. Vou ligar aqui no YouTube e deixar aqui o culto da minha igreja, então eu estou celebrando ao Senhor nesse momento. Então, como eu falei, tem os pontos negativos? Tem, não vamos falar deles, né? Aqueles irmãos que, podendo vir para a igreja, não quer, podendo estar em comunhão, não quer, porque vai ficar em casa. Então, como eu falei, tudo tem ponto negativo. Agora, vamos ver os pontos positivos que isso nos traz. Mais uma vez, é nisso que nós vamos focar. No que diz respeito aos informativos, né, a igreja que cresce em formato digital é a igreja que aproveita as oportunidades, quanto ao evangelismo, quanto à participação nos cultos, quanto aos informativos. Né? Olha lá, o mural está vazio. Por que o mural está vazio? Porque as informações estão na internet. É isso, eu imagino que seja. Até porque os irmãos não têm mais o costume de ver as coisas no mural. Para você ver, eu saí do seminário em 2012. Entrei em 2009, me formei no final de 2012. 2013 fui para Altamira, auxiliei meu pai 1 ano e depois já assumi um campo, logo no começo de 2014, casado já. Casamos e já assumimos um campo. E eu lembro que enquanto eu estava no seminário, o diretor do seminário, ele era uma luta, ele chegava assim, vocês têm que olhar o mural. As escalas estão no mural, que a gente tinha que limpar, né? Era regime de internato. Eu quero saber se na igreja vocês vão ficar felizes quando os irmãos não olharem o mural e olharem os informativos. Gente, isso há 10 anos atrás. Hoje em dia nós não temos, né? Lá a gente já estava difícil olhar no mural, porque já estava começando alguma coisa de SMS, né? O Facebook, então a gente já conseguia trocar até algumas informações. Você imagina hoje que o mural da igreja é o Instagram, as informações estão lá, é o Facebook, né? É tudo muito fluido, tudo muito rápido. Né? Para o irmão ver o mural, ele precisa estar... Se ele vier no culto terça, quinta, domingo, ao dia, se ele falta um culto, então ele já fica desatualizado de informação. Então, nas redes sociais, então, isso facilita muito. Então, no que diz respeito ao evangelismo, participação nos cultos, quanto aos informativos, você baixa o custo, você aumenta o alcance e a qualidade.
Hoje nós podemos ter informativos enviados por e-mail, as igrejas podem ter aplicativos e sistemas próprios para gerenciamento financeiro e cadastral. Eu achei que eu estava fazendo uma grande inovação quando em uma das igrejas que eu cheguei, o relatório financeiro ainda era no livro, né? Vai lá na livraria, compra o livro caixa e tal. Eu achei que eu estava fazendo uma grande inovação quando eu falei, não, agora a irmã vai trabalhar no Excel. Né? Então a irmã fazia os lançamentos no Excel e tudo. Hoje em dia tem sistemas em que você coloca, tem hall de membros, já faz todo o processo financeiro, já facilita a vida do contador, tudo muito mais rápido, tudo muito mais fluido. Hoje estamos falando de startups, né, que funcionam para atender demandas bem específicas. Inclusive, teve um jovem lá da igreja onde eu pastoreava em Macapá, que ele e mais 3 amigos estão trabalhando em uma startup chamada Tributei. Ele disse, pastor, porque tem um cálculo aí chamado o cálculo do ICMS, que um contador, para fazer para cada cliente, ele demora cerca de 7, 8 minutos, né, às vezes quase 10, o cálculo ele vai fazer para cada cliente. Então, o nosso aplicativo, ele faz esse cálculo em segundos. Então, o contador vai lá, ele adquire, paga uma mensalidade lá por mês, e ele pode passar quantos clientes for lá para poder fazer esse cálculo. Eu falei, rapaz, olha que interessante. Ele está trabalhando com isso, e está crescendo, já tem recebido alguns investimentos do governo nessa questão aí, do SEBRAE, no que diz respeito a esse avanço tecnológico. Então, você observa como o mercado está competitivo, no que diz respeito a essas inovações, e como nós, como igreja, precisamos realmente andar com essa mesma velocidade para que a gente consiga dialogar com essas pessoas, para que a gente consiga conversar, para que a gente consiga... Então, assim, estamos falando aqui hoje de Instagram, de Facebook, de YouTube. É uma demanda a qual eu estou aprendendo, as ferramentas e tudo, mas há mais ou menos 8 anos atrás, enquanto eu estava me preparando para casar, eu comecei a gravar as pregações lá em Altamira, e olha o meu pensamento, né? Vou gravar num CDzinho, vou vender esse CD, né, da pregação, que aí o irmão compra, já me ajuda a juntar dinheiro para o meu casamento. E aí teve um irmão que chegou, isso lá em Altamira, na época da hidrelétrica, então tinha muita gente de fora viajando para lá, a hidrelétrica de Belo Monte, então tinha muita gente, foi um período que deu um boom lá na cidade, no Pará. E aí teve um irmão, que eu acho que ele era de Minas Gerais, ele chegou para mim e falou assim, eu não era pastor ainda, eu vinha acabar de sair do seminário, estava no processo, ele falou, Natan, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa gravação, com a qualidadezinha mínima a gravação eu estava fazendo, eu estava colocando um cabo P2 na entrada do microfone do computador, não tinha nem placa de áudio nem nada. Coloquei lá, ficava um ruído na pregação, mas era o que tinha e eu achava o máximo. Quando eu ouço hoje, eu falei, meu Deus, olha a qualidade da época, né? Ele falou, nós vamos fazer podcasts. Você pega isso aí, vamos fazer podcast. Eu falei, o que é isso? 8 anos atrás, eu falei, o que é podcast? Não dei muito valor para ele, porque ele falou, porque estava fora completamente da minha realidade. O meu negócio era fazer CDzinho e vender para os irmãos. Nem consegui fazer. Mas o meu desejo era esse, estava gravando, vou colocar no CD, vou fazer uma capinha. A minha mente era os recursos e o que tinha na época. Então, hoje nós estamos falando aqui de Instagram, de Facebook, de YouTube, mas já tem ferramentas muito mais avançadas que ainda não se tornaram populares, mas que já tem pioneiros aí que daqui a pouco vai chegar para a gente. Então, o que a gente precisa fazer também? Além de investir, começarmos esse investimento nessas mídias que já são tradicionais, que antes da pandemia já funcionavam aí com muita naturalidade, é a gente também começar a pesquisar e ver quais são as tendências. Né? O que a gente pode ver agora e se tornar pioneiro para que quando essa mudança chegar em outras igrejas, a gente já está utilizando, a gente já está antenado, e a gente não ter resistência, porque a grande questão é essa, às vezes a gente resiste a algumas coisas e tal, e daqui 10 anos a gente vai aderir, porque todo mundo aderiu. Né? Claro, com decência e ordem. Quer ver uma grande questão logo no começo? Modelo celular, né? Igrejas em célula, aquele negócio todo. Claro que chega de uma forma, muitas vezes, que a gente fica, né? Meu pai, naquela época, no seminário, na hora que eu estava aprendendo, Deus o livre, esse negócio de modelo de crescimento de igreja, aquele negócio todo. Foi uma luta. Hoje em dia, todas as denominações estão trabalhando com isso, até aquelas que tiveram resistência. Agora, é claro, o que a gente pode filtrar, o que a gente pode fazer, o que é ruim, o que é bom, o que a gente consegue fazer. Então, toda mudança, ela realmente traz um impacto. Se você pega tudo e você descarta tudo, mas vai ter aquelas igrejas que vão falar, opa, peraí, o que a gente pode aproveitar dessa mudança? Quais são os pontos positivos que a gente pode extrair e aplicar? Porque se esse negócio está chegando, é porque a gente está vivendo provavelmente uma mudança aí e a gente precisa estar antenado quanto a isso. Então, a gente observa hoje que os relacionamentos, a evangelização ela se tornou relacional.
Então, o primeiro boom, quando chegou essa questão dos pequenos grupos, a gente pensou, hoje em dia realmente está difícil a evangelização, porque como é que você vai entrar nos prédios? Antigamente você fazia aquela evangelização de casa, porta em porta, batia lá, tem uma palavra do Senhor para você, entregava um folheto, aquele negócio todo. Depois começou a ficar difícil, as pessoas começaram a se fechar, o ativismo começou a ser algo constante na vida da maioria das pessoas, então você já não tinha mais tempo para ficar recebendo pessoa na sua casa, para papear, para receber os amigos já é difícil, quanto mais um desconhecido. E aí a gente começou a pensar, rapaz, relacionamento, ou evangelização a partir de agora ela vai ser relacional, é por relacionamento. Então, é o meu vizinho, é uma reunião que eu vou fazer na minha casa, vou chamar o meu vizinho, vou chamar o meu amigo, são essas pessoas que eles vão ouvir, não vão mais ficar ouvindo desconhecido, Eles vão dizer que não tem tempo para ouvir agora, outra hora e tal. E aí, depois disso, esse grande boom das redes sociais, você começa a observar muita superficialidade também nesse aspecto, mas é uma maneira que você consegue chegar. Por meio, a pessoa está ali no Instagram, quando ela sobe, de repente ela vê um versículo, às vezes é o versículo que ela está precisando. Está passando, de repente ela vê um vídeo, uma palavra ali de 30 segundos, mas que vai no âmago da questão. Aquela palavra de 30 segundos faz ela entrar no canal da igreja, faz ela observar uma pregação de 1 hora, de repente ela se inscreve no canal, começa a participar dos cultos, daqui a pouco você vê alguém entrando aqui e fala, não, eu estou acompanhando a igreja já tem um tempo já. Ela já vem para fazer a decisão. Porque já está acompanhando pelo YouTube e fala, rapaz, eu gostei dessa igreja, ela é bem diferente de outras, porque hoje em dia é assim também. Você convida alguém para a igreja, antigamente fala, deixa eu ir para conhecer, hoje em dia ele fala, me passa o link do YouTube para eu dar uma olhada, deixa eu ver como é que ela é no Instagram, deixa eu ouvir a pregação, se eu gostar, eu vou lá. Então, para você observar como nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Então, a igreja que cresce em formato digital, além de ser a igreja que está onde o povo está, é a igreja que aproveita as oportunidades, é a igreja que investe. Então está ali, participação nos cultos, informações, A igreja que eu esqueci de passar, ele me ajudou lá, não foi aqui? Estava passando enquanto falava? Rapaz, vocês são bênçãos demais, viu? Que eu esqueci aqui, eu abdiquei desse negócio aqui, quando eu olhei para trás já... Então está lá, a igreja que investe, a igreja que cresce em formato digital é a igreja que investe. Eclesiastes 11:1 vai falar, lança o teu pão sobre as águas, Vamos lá? Como é que está aqui? Vamos usar só esse versículo aqui mesmo. E depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:1. Aqui está se falando de generosidade, mas pode-se falar de investimento também. Então, a igreja que investe, a igreja que cresce em formato digital é a igreja que investe. Então, a gente precisa pensar, o que é custo e o que é investimento? Depende da nossa visão. Depende do nosso olhar. Então, a gente precisa investir em um planejamento de marketing, de comunicação e marketing. A nossa convenção agora ela está investindo nesse planejamento. Então, a convenção me trouxe lá de Macapá, estamos morando aqui em Brasília, assumimos a CBN. E sabe o que eu observo? Que a nossa CBN, ela trabalha de maneira linda, tem muita coisa, eu estava observando, quanta coisa interessantíssima a nossa convenção tem. E eu já ouvi de muitas pessoas falar assim, porque a nossa convenção não tem isso, sabe por que a nossa convenção não faz aquilo? Porque a convenção faz. E a convenção faz, e eu estou observando isso. A questão é que estava faltando estruturar a comunicação, a divulgação daquilo que nós temos feito, a divulgação daquilo que a convenção tem feito. Às vezes, como o DF está por aqui, tem informações que chegam aqui para vocês, mas que às vezes fica difícil chegar lá onde eu estava, por exemplo, lá em Macapá, lá no Pará. Então, a gente está organizando, estruturando a comunicação da convenção para que a gente consiga atingir onde tem as nossas igrejas e também o público externo. Então, a gente está estruturando, estamos organizando, fazendo um planejamento de comunicação e marketing da convenção. Tem uma empresa que foi contratada para isso, para a gente trabalhar. Por quê? Porque isso é investimento, não é um valor muito baixo. Mas a convenção entende que isso não é um custo necessariamente, isso é um investimento. Porque nós vamos chegar em igrejas que às vezes falavam assim, não, que está, às vezes até desanimada. Estavam até desanimados. Não, porque a nossa convenção... Por quê? Porque às vezes não chegava até ele aquilo que nós estamos fazendo, as campanhas, as divulgações, o material que nós temos. E o nosso objetivo é exatamente fazer com que chegue às pessoas aquilo que a convenção tem feito, aquilo que nós temos, a maneira como nós temos trabalhado. Então, é necessário um planejamento de comunicação. Porque quando você fala de planejamento, você vai trabalhar... vou tentar entrar num nicho um pouquinho mais específico. Só uma questão, por exemplo, personas. O que é personas? Dentro do seu público-alvo, você vai ter algumas pessoas específicas onde você vai direcionar o seu post. Por exemplo, eu quero colocar lá nas minhas redes sociais um versículo, a gente coloca o versículo, a gente coloca as transmissões dos cultos e quem sabe lá uma citação de algum teólogo, uma citação do pastor e tal. Beleza, você está alcançando um público em geral. Mas se você
começa a observar algumas ferramentas no que diz respeito a essa questão de marketing, algumas estratégias, você pensa assim, dentro do nosso público-alvo, se a gente for falar aqui, o público em geral, que acompanham a Igreja Batista de Getsemane, nós temos pastores, né? Nós temos os membros da igreja, nós temos visitantes. Estou só colocando aqui 3 grupos, certo? E aí, de repente, a pessoa que está responsável pelo departamento de mídia, ele vai falar, eu preciso de um conteúdo para os pastores da nossa igreja, para os pastores da nossa convenção, de repente, que seguem, da redondeza. Então, eu preciso fazer um post, um vídeo, um texto, que envolve os pastores. Então, uma linha. Outra, a gente também tem visitantes que nos acompanham. Então, eu preciso ali de uma postagem evangelística. Mas nós temos os membros de igreja. Então, eu vou falar algo sobre santificação, algum conteúdo teológico, algum conteúdo que ele já quer uma coisinha um pouco mais densa, né? Ele já está acompanhando, já passou por essa primeira fase, vamos dizer assim, evangelística, isso aí ele já está por dentro, agora ele quer se aprofundar um pouco mais. Então, vamos pensar ali em 3 colunas de conteúdo, né? Isso aqui, estamos falando de público-alvo. Persona é algo mais específico ainda. Então, dentro do membro de igreja, eu tenho aquele irmão que ele já é avô, né? Ele está se antenando agora, talvez nessas questões aí das redes sociais e tal. Ele está passando, você vai colocar lá, ele é avô, aposentado, viúvo, e você tem uma persona. O que é a persona? É aquela pessoa. Aí você montou aquela pessoa. Aí você imagina, pode até imaginar, rapaz, a gente tem 3 ou 4 irmãos na igreja que se identificam com esse perfil. Então, eu vou fazer o post para essa persona, esse personagem que você criou e que vai atingir alguns irmãos da igreja. Então, quando aquele irmão fala, rapaz, está além da minha vida. E você não vai alcançar só ele, você vai alcançar outras pessoas que, por meio das redes sociais, também estão acompanhando. Então, onde é que você vai observar isso? Dentro de um planejamento de marketing. Então, eu estou falando uma questão, né, que, de repente, a diretoria, né, sentando com alguém, o pastor, senta aqui, vamos organizar aqui, a gente quer estruturar e alcançar um público maior. Então, como é que a gente vai fazer? Aí vai fazer todo um planejamento. Agora, a partir de junho, você vai ver, nessa semana, no Instagram da CBN, a partir de terça-feira, a gente já está trabalhando com essa equipe, estão trabalhando todo o material. Segunda-feira vai ser a coluna de frases, terça-feira de indicações, se eu não me engano, quarta-feira vai ter a coluna dos vídeos. Então, toda semana está preenchida com um tipo de postagem que vai alcançar um determinado grupo de pessoas. Então, tudo isso envolve a questão do planejamento. A igreja que cresce em formato digital é a igreja também que investe em recursos humanos, certo? Ou seja, investir em pessoas. Eu tinha uma dificuldade, como pastor da igreja, eu estava antenado nessas questões, mas às vezes a dificuldade é você fazer com que os irmãos também compreendam o investimento nessa área. Então, eu tinha um certo receio de chegar para a igreja e falar assim, irmãos, a gente precisa investir em equipamento tecnológico, a gente precisa comprar uma câmera melhor, a gente está investindo aqui nas redes sociais, a gente precisa apresentar, então a gente precisa comprar um computador bom, então a gente precisa tal. Então a gente tinha certos receios, por quê? Porque muitos irmãos talvez não vissem isso como prioridade. Né? Então, primeiro é preciso trabalhar nessa conscientização. Preciso trabalhar, olha, a gente precisa investir num planejamento. Vai um pouco dos nossos recursos, mas isso não é custo, isso é investimento. Recursos humanos, é o quê? Pessoas que possam... às vezes esse investimento em recursos humanos, às vezes nem é financeiro. Estava conversando com o pastor Zé Carlos, algo que eu achei interessante. Ele falou, olha, as pessoas aqui na igreja são voluntárias. Mas quando eu compro uma câmera boa, estou valorizando o trabalho dele, ele se sente feliz para desenvolver aquele serviço. Então, vamos dizer, às vezes o pastor tem essa dificuldade, né, de chegar, eu quero fazer esse investimento, mas eu consigo observar que isso é um investimento, mas os demais irmãos conseguem enxergar isso? Eu, como pastor, já me vi muitas vezes nesse quesito. Rapaz, eu estou querendo fazer isso. Aí conversava com alguns irmãos, aí alguns não entendiam e tal. Então, vamos amadurecer um pouquinho mais aí também a mentalidade dos irmãos. Quando se fala em investimento, né, não estou falando de uma coisa pessoal. Com o meu dinheiro, conversa ali com a minha família e a gente se resolve. Mas agora fazer investimento de uma instituição, né, é diferente. Você precisa trabalhar na conscientização das pessoas para que eles entendam a maneira como as coisas fluem. Então, recursos humanos é investir em pessoas, investir num curso profissionalizante, tem essa questão financeira, mas também tem essa questão, o curso na pessoa em si, mas também tem o que diz respeito a, vamos investir em equipamentos para que as pessoas que estão trabalhando possam se sentir valorizadas com isso. E isso foi um tapa na minha cara quando eu vi isso, porque
a gente tinha poucos recursos e eu sempre fui pichincheiro, e trabalhar com tecnologia não dá para pichinchar. Tem coisa que você consegue, né, comprar um mais barato ali, que dá, agora com tecnologia não dá. Não dá para você comprar uma câmera mais barata achando que ela vai suprir a necessidade de uma câmera mais cara, que não dá para você comprar um computador mais ou menos para poder trabalhar com mídia, porque não dá. Olha que eu estou penando com isso, porque eu comprei, meu sonho era ter um notebook Dell, comprei o notebook Dell, só que a qualidade de nível dos vídeos vão só aumentando, né? E aí hoje o meu computador fica travando, porque o processador dele já não é suficiente, a memória RAM dele ainda é fraquinha para o tipo de conteúdo que a gente faz. E se eu abrir um programa de vídeo, o CorelDRAW junto, aí o bicho trava, aí tem que abrir um por vez. E aí, para você ver um computador bom hoje, já é para lá de 7 mil. Então, tem coisas que realmente é investimento. E aí você chega assim, ó, vamos comprar um computador bom para a igreja. Quanto? 7 mil. Mas se você tem a mentalidade de que para trabalhar com as redes sociais nesse aspecto é um investimento e não um custo, e que vale a pena o retorno disso, né? Aí quando você começa a pensar em tudo isso, fala, rapaz, um vídeo bem produzido, um post, isso vale mais do que 10 mil folhetos. Por quê? Porque, primeiro, você vai gastar muito para comprar 10 mil folhetos e você não vai conseguir entregar os 10 mil folhetos. E aí quando você começa a perceber a entrega que tem um trabalho de redes sociais, você começa a observar, rapaz, realmente pensando um pouquinho de alguns anos atrás, o que a gente investia e o que a gente pode investir hoje é alcançar um número muito maior de pessoas, né? É excelente. Então, a igreja que cresce em formato digital, ela também investe em equipamentos, já acabei de falar, e ela também investe em software para otimização do trabalho, né? Softwares que eu falo é exatamente programas, como eu falei do CorelDRAW, um programa de edição de vídeo, programas que podem facilitar o trabalho da igreja. Então, citei apenas alguns, a gente pode falar de muitas outras áreas de investimento. Então, a igreja que cresce em formato digital, também é a igreja que organiza suas redes. Abacuque 2:2, eu escutei meu pai uma vez falando, eu achei interessante isso, dizendo que o primeiro outdoor da história foi Deus que inventou quando mandou Abacuque escrever lá, escreve em uma tábua bem grande, para que veja até quem passa correndo, né? Algumas versões dizem isso, aqui no caso, a versão da NVI, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Então, é uma igreja que organiza suas redes. Por que eu coloquei esse versículo? Não vai dar para a gente se aprofundar muito no contexto, só para poder abrir também para perguntas. Claro que a visão que Deus estava dando para Abacuque, uma questão específica que o povo estava vivendo, que Abacuque estava em conflito por conta do pecado do povo, e Deus falou, olha, vamos mandar os babilônios aí para... Não, aí Abacuque também já começa a questionar com Deus, não, Senhor, mas aí também já é complicado. Certo é que Deus deu a visão para Abacuque e falou, escreve em tábuas para que as pessoas vejam facilmente. Quando a gente fala de organização das nossas redes, a gente precisa entender que as nossas redes sociais hoje são os outdoors da igreja. Né? Hoje você vai fazer um evento, você vai fazer tudo. A questão do outdoor já não faz mais, ainda faz algum sentido por questões locais, mas eu creio que é um momento, ele vai se tornando obsoleto. Né? Hoje em dia já tem até os painéis digitais, porque você troca com mais facilidade as artes e tudo. Os painéis de LED, né? Mas hoje as redes sociais são a nossa vitrine. Então, quando eu perguntei ali para o missionário Kleber algumas questões, ele falou exatamente também sobre essa questão de organização, de um padrão das redes e tal, para se fazer. Então, a igreja que organiza suas redes, ela precisa utilizar o mesmo nome, por exemplo, em todas as redes sociais, sites e aplicativos. Isso é algo interessante porque facilita a busca. Né? Uma coisa que eu estava observando aqui também, né, a Igreja Batista de Getsemane, se a gente pesquisar, lá, da maneira como está no Google, vai ter uma grande concorrência com a Getsemane de Minas. A gente passou por isso na convenção, porque você coloca CBN, aparece a rádio. Você coloca lá no Google CBN, aparece a rádio. E aí a gente estava tentando lutar, como é que a gente faz? A gente pensou, não, vamos tentar colocar batistas nacionais e tal. Certo, aí quando a gente conversou com o departamento de mídia, falaram, olha, é bom, CBN é forte, é bom fortalecer o CBN e tal. Eu falei, então tá bom, então vamos fortalecer o CBN. Aí o nome dos departamentos estão mudando, né? A UMBN está se mudando para CBN Homem, o UFBN para CBN Mulher. Então, a gente está fazendo o quê? Tentando fortalecer nos departamentos a marca CBN. Então, a gente pensou, algumas pessoas confundem com a rádio? Confundem. Mas o que a gente pode fazer? Ampliar o nosso espectro, CBN, de maneira que as pessoas comecem realmente a entender que CBN não é rádio. Pelo menos no nosso público, ou então o público externo entender que existe a CBN rádio, mas existe a CBN Convenção Batista Nacional. Né? Então, a grande questão, o que poderia se fazer? Além de ter o nome em todas as redes sociais, sites e aplicativos,
colocar uma identificação que seja particularizada da Igreja Batista de Getsemane aqui na cidade ocidental. Pode ser o nome da cidade, pode ser alguma outra peculiaridade que faça com que, quando a gente pesquise lá no Google, ou pesquise no YouTube, ou pesquise no Facebook, ou pesquise no Instagram, saiba que a gente está falando da Getsemane da cidade ocidental. Então, isso aí é algo interessante. E manter o mesmo nome, o mesmo login, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Se a igreja tem um site, no site, se tem aplicativo. Às vezes, quando você vai lá colocar, já tem aquele nome, né? Já tem aquele login. Então, a ideia seria pensar como a gente pode colocar o nosso, né, ou usando a sigla, ou o nome, alguma coisa que possa realmente, que ser algo único. Você fala assim, olha, pesquise lá, @IBG, Cidade Ocidental, ou IB Getsemane, Cidade Ocidental, é a nossa igreja. Então, aí não tem erro. Digitou, caiu aqui. Né? Então, são coisas que você pode observar para facilitar as buscas no que diz respeito à igreja em si. Então, uniformidade no padrão visual. Então, seria a ideia de... Isso aí, um planejamento de marketing auxilia. Se não vai fazer todo um planejamento de marketing, mas seria interessante trabalhar ali com o design, pelo menos as paletas de cores da igreja. Então, quais são as cores que nós vamos usar em todos os departamentos? Então, é uma uniformidade no padrão visual. Então, um designer vai entender muito bem isso. Então, seria a questão de chegar, olha, vamos fazer o seguinte, contrata um designer, que aí já fica bem mais barato do que fazer todo um planejamento, mas já seria uma ideia de, pelo menos a gente vai melhorar aqui a nossa questão estética. Né? Eu vejo que eu vi o canal do YouTube, está muito legal, as capinhas estão muito bonitas, né? Show de bola o trabalho de design. Eu não vi o Instagram, não vi os outros ainda, mas seria uma ideia de tentar trabalhar dentro da mesma linha. Porque igreja, como a gente trabalha com voluntários, aí você tem um que vai cuidar do YouTube, tem outro que cuida do Instagram, tem outro que já cuida do Facebook. E aí, às vezes, cada um tem a sua identidade visual, a sua maneira, então a ideia seria bom trabalhar um padrão. Olha, você vai trabalhar, mas são dentro dessas cores, temos esse projeto. Aí o outro, é dentro dessas cores, é assim que a gente está fazendo na CBN. Como a gente também tem vários designers, então a gente trabalha uma paleta de cores e os outros designers, eles trabalham dentro daquela paleta para a gente tentar manter uma uniformidade visual. Estamos começando isso. Se você entrar lá no Instagram da CBN e der uma subidinha, você vai ver que tem muita coisa colorida lá. Algumas coisas era até eu mesmo que estava fazendo. E aí, quando a empresa de comunicação começou a trabalhar conosco, falou, olha, a gente precisa ser assim, assim. Aí eu também estou nesse processo, né? Me antenando e aprendendo essas questões. Colocar as informações necessárias na biografia da rede, né? Como citei a questão do nome, aí tem lá também a questão de endereço, telefone, e-mail. É importante estar tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, porque facilita essa comunicação. Como eu falei, a pessoa pesquisou, olha, está aqui o contato da igreja, vou ligar agora, saber como é que eu faço para participar do culto. Né? Chegou, foi transferido, saiu de outro lugar, está morando aqui, quero achar uma igreja batista nacional. Né? Eu não cheguei a ver todos os detalhes, mas às vezes a pessoa ela vê a Igreja Batista de Getsemane, ele quer saber, a Igreja Batista de Getsemane está ligada ainda à CBN? Porque eu quero uma igreja ligada à CBN. Né? E aí ele precisa de um contato. Não, pastor, a Igreja Batista de Getsemane está ligada à convenção, porque eu estou vindo de uma Igreja Batista Nacional, tal, tá sim, somos da CBN. Tal. Então, às vezes facilita essa questão do e-mail, do telefone, ali bem presente nas redes. Né? Conteúdos específicos para cada rede social. Como eu falei, a questão do público-alvo lá no começo é muito importante. O Facebook, hoje, ele está se tornando uma plataforma de empreendedores. Quem quer vender alguma coisa, está ali no Facebook, um público mais adulto. Agora, se você quer falar com adolescente e com um público mais jovem, é Instagram. Né? O TikTok está perdendo um pouco espaço, além de ser questão financeira também, tem mais pré-adolescentes ali, porque o Instagram abriu algumas funções que tinham o TikTok, então a maioria dos adolescentes estão no Instagram. Então vamos pensar assim, qual é o contato, qual é a rede social que o nosso departamento de jovens vai investir? Quer um conselho? Instagram. Mas aí a gente tem um departamento de mulheres e tal, e aí você consegue mesclar, porque o Instagram, as mulheres também estão antenadas no Instagram, mas o Facebook ainda é muito forte. Então aí você mantém ali os dois. E aí tudo aquilo que realmente você quer profissionalizar o negócio, investir no YouTube. Os nossos cultos, pregações mais longas, investe no YouTube. Mas coisas mais do dia a dia, cotidiano, aí você vai mesclando o público ali entre Facebook e Instagram, por enquanto. E aí logo, tendo condições, investe-se também no podcast, embora é uma ferramenta que já está sendo muito utilizada, mas hoje as pessoas estão cuidando mais do físico, né? Vai fazer uma caminhada, vai na academia e tudo, e às vezes não dá para ouvir no YouTube, porque quem não tem o YouTube Premium, se você fecha ele aqui, corta. Mas o podcast, lá o Spotify, o Deezer, você consegue fechar, colocar no bolso e ouvir
as pregações. Então, um bom investimento também seria no podcast. Pega as pregações em áudio, faz uma continha lá no Spotify, organiza lá bonitinho, dá para ter uma conta no Spotify, e aí você vai ter as pessoas, de repente, a irmã que gosta de ouvir um hino, gosta de, né, fazer as coisas da casa, gosta de fazer algum trabalho ouvindo, coloca bem aqui, eu vou ouvir a pregação do pastor. Ou então, você quer ouvir a pregação fazendo alguma leitura, e às vezes faz isso no mesmo aparelho, você só consegue fazer isso pelo Spotify, né, ou por algum outro aplicativo de áudio, que aí você minimiza aqui, o áudio continua saindo, e aí você consegue fazer demandas do trabalho pelo WhatsApp, pelo Facebook, às vezes a pessoa que faz vendas no WhatsApp, aquele negócio todo, então está ali fazendo, e está ouvindo aqui, ou uma pregação, um hino, uma instrução, alguma coisa, então é uma plataforma que pode se investir também, o podcast, que é algo que a gente vai trabalhar. Como a CBN é algo macro, a gente está trabalhando passo a passo, então a gente está fortalecendo agora o Instagram, né, e o Facebook, nosso próximo passo é o YouTube, estamos organizando também o site e o aplicativo, que era para ter saído em janeiro, mas a gente está falando, não, vamos dar uma segurada, já que a gente está organizando, já vamos lançar ele, bem legal, junto com o site. Depois nós vamos organizar o YouTube e depois a questão do podcast. Então, a igreja trabalha em conteúdos específicos. Então, só relembrando, esse probleminha aconteceu por questões de fonte, tá? Quando passa para outro computador. Então, só relembrando, a igreja que cresce em formato digital é a que está onde o público-alvo está, é a que aproveita as oportunidades, é a que investe e é a que organiza as suas redes. Irmãos, como o irmão Kleber falou, o missionário Kleber falou para mim, pastor, é um seminário que a gente quer falar para a igreja sobre a importância das redes sociais. Então, eu tentei trazer algo bem mais prático, tá bom? Para ficar melhor a assimilação. Então, tem muita coisa que não deu para a gente tratar, não tem como tratar, né, devido ao tempo, mas o meu objetivo era realmente que a gente tivesse pelo menos alguns lampejos aí de conscientização e de realmente entender que vale a pena a gente investir nessa área, tá bom? Às vezes a gente tem algumas resistências, tem algumas dificuldades quanto à mudança. Eu achei interessante uma palavra do pastor Zé Carlos, em uma das reuniões da ordem, sobre a questão das igrejas, algumas igrejas que estão surgindo hoje, que a gente tem algumas dificuldades, né, porque o nosso método não se adequa muito a esse estilo, mas ele falou algo interessante, falou, a igreja de Cristo não vai morrer. Muda-se às vezes a roupagem, o formato, mas o conteúdo não muda. Então tem muitas igrejas aí, tem uma igreja que, lá de Joinville, chamada Onda Dura, pelo menos do pastor dela, a pregação é uma pregação muito centrada, do pastor Lipão. Então, se você for ver o formato, é completamente diferente do que nós estamos habituados. Mas quando você vê o conteúdo da mensagem, é profundo, é maravilhoso, é um conteúdo bom. E eu lembrei das resistências que tivemos quando foi para entrar bateria na igreja alguns anos atrás. Não sei se o pastor Sirlene pegou esse período, né? Então, não, bateria na igreja, Deus me livre, um negócio de tambor na igreja, guitarra, rock, que coisa, né? Os cultos eram nos órgãos e tal. Aí eu fico pensando, eu sou completamente musical, né? Eu também sou ministro de louvor. E eu fico pensando, meu Deus, como é que seria a nossa geração se de repente a igreja não acompanhasse essa mudança musical no que diz respeito aos instrumentos, né? Como é que seria isso? Se o louvor hoje continuasse sendo só nos órgãos, será que a gente teria tantos jovens sendo atraídos também pela música? Porque a música, você fala o quê? Você vê o quê? Muda-se os ritmos, troca-se os instrumentos, mas a mensagem continua, a mensagem permanece. Então, as redes sociais, talvez para muitos possa ser algo que traga alguma resistência, né? Que aquilo ali acaba tirando o tempo das pessoas, as pessoas viciam as pessoas e tal, mas a gente pode pensar, quais os pontos positivos que isso traz para a minha vida, que isso traz para a nossa igreja, como a gente consegue dialogar com o mundo a partir disso. Eu vi até algumas pessoas falando assim, quando surgiu o Pix, né? Deus me livre, esse negócio de Pix, isso é um perigo, isso aí tem a ver com Apocalipse e tal, isso, meu Deus do céu, não vou usar esse negócio. Eu vi pessoas falando isso, uma semana depois estava usando porque teve pressão para fazer, não tinha como hoje isso. Eu tenho que fazer um Pix. Você tem Pix? Aí a pessoa vai dizer que não usa o Pix. Isso aí, olha que essa mudança foi agora, né? Eu acho que ainda deve ter algumas resistências talvez quanto a isso, mas dificulta o andamento das coisas, porque isso facilita a vida da gente, e a gente precisa saber até que ponto a tecnologia vai ser benéfica ou vai trazer malefícios à minha vida cristã, né? Aí você vê igrejas há tempos atrás que a televisão não podia nem assistir, porque a televisão era pecado assistir televisão. Claro que na televisão realmente tem muita coisa ruim,
mas aí os pastores aproveitaram o boom da televisão e tinha programa evangélico lá, né? Billy Graham, o ministério dele cresceu, além de pregar nos estádios, também tinha programa de televisão, e por aí vai. Aí hoje nós estamos na era digital, e aquelas igrejas que dizem que a televisão é pecado, aí eu já via muitos irmãos dizendo assim, não, a televisão não posso assistir não, mas o smartphone ninguém falou nada. Por quê? Porque não tinham atualizado ainda, né? Então, ele não assiste a televisão, mas ele assiste tudo no celular. Ou seja, a gente acaba às vezes trocando os princípios, como eu falei, eu trouxe aqui princípios. Então, a Bíblia não fala sobre era digital, a Bíblia não fala sobre televisão, mas quais são os princípios que nós podemos aplicar? A partir da palavra de Deus, a gente pode aplicar na nossa vida. Então, tudo aquilo que for de boa fama, aquilo que for puro, aquilo que for honesto, como Paulo vai dizer nisso, isso ocupa o vosso pensamento, então, que isso seja algo que a gente pratique. Agora, aquilo que é ruim, aquilo que for ruim das redes sociais, você deixa de lado, né? Vigia para não cair na tentação do vício, na tentação dos conteúdos que não condizem com a palavra de Deus, mas aquilo que for positivo a gente usa para a honra e glória do Senhor. Amém? Os 10 minutos que era para pergunta já passou, missionário Kleber. Viu? Mas aí, já são 10h45, eu tinha até 10h30, aí o missionário Kleber falou, não, 10 minutinhos aí dá para... Né? Ou seja, era para ter acabado 4 minutos atrás, né? Com perguntas e tudo. Mas, tá bom por aqui ou a gente finaliza aqui, né? Pode abrir? Pronto. Então, a gente tem 10 minutinhos aí para alguma pergunta específica, alguma dúvida que algum irmão queira que a gente esclareça. Sim. Sim. Isso. É essencial ter essa equipe. Sim. Ou essa qualificação, essa preparação. Hoje no mercado de trabalho. Isso. Diz que não tem emprego, mas tem alguns empregos, só não tem qualificação. Na igreja é necessário ter essa equipe qualificada para passar as coisas. Por exemplo, você falando sobre podcast. Sim. A minha está pensando para comida. Sim. Eu pensando em cuscuz. Verdade. Então, assim, a gente às vezes não está atuado. A gente tem hoje obreiros, pastores, missionários que não acompanham. Sim. Não estão atualizados nessa questão aí da rede social, digital. Sim. Tem irmãos hoje que chegam no dia do culto, hoje é culto hoje tem vigília, hoje tem um seminário, sim. Vai estar lá na rua da igreja. Sim. Então, isso não está atualizado. Então, a gente precisa de uma equipe, precisa dessa turma preparada, qualificada, para poder trabalhar e passar. Não, o ideal é que a igreja tenha a equipe no que diz respeito a esse trabalho específico de mídia, que aí é um trabalho específico, né? Nem todo mundo sabe fazer arte, nem todo mundo manja ali também das postagens do Instagram. Então, é importante que o irmão esteja antenado em quê? Os irmãos todos. Não, se a igreja, os nossos informativos estão nas redes sociais, então eu preciso também me antenar para observar as informações da igreja nas redes sociais. Período de pandemia, nem todo mundo está podendo vir para o culto, né? Então, onde é que estão as informações? Aqui no grupo de WhatsApp da igreja, ou no Instagram, né? Então, a conscientização dos irmãos no que diz respeito a conduzir as ferramentas, que não é algo difícil, você consegue. Agora, é preciso ter, sim, trabalhar com os jovens aí, essa galera que já tem feito isso algo mais nos seus canais pessoais e tudo, e dar uma investida nesse pessoal, seja com treinamento mais barato, que você consegue dar um treinamento ali e motivar esse pessoal, trabalhar também nessa questão do design, essa questão gráfica, que acaba atraindo muitas pessoas também. Então, é necessário que tenha uma equipe ou algumas pessoas que, vamos dizer assim, que trabalhem no departamento de mídia da igreja. É importante que tenha alguém que possa trabalhar nessa área aí. Se a igreja tem condições, né? Essas pessoas vão ser quem vai fazer transmissão, quem vai operar, mas às vezes você tem ali um profissional que faz as produções. Olha, você contrata uma equipe de mídia que vai fazer os posts do Instagram, que vai fazer as capinhas do YouTube, então, e aí você trabalha com algo mais contínuo, né? Não fica assim, quando dá, às vezes a gente tem aquela dificuldade, poxa, a gente quer organizar, mas aí a gente depende às vezes muito da boa vontade, porque às vezes só tem um irmão que consegue fazer, que tem essa qualificação. Então, aí você vê, esse irmão ele pode auxiliar, né, no que diz respeito ali a equipe, mas aí se a igreja tem condições, ela pode contratar uma empresa para fazer os posts e essa equipe vai trabalhando mais na questão da transmissão e de como postar esses conteúdos lá, né? Mas assim, cada um vê dentro das suas possibilidades. Tem igreja que consegue trabalhar só com voluntariado, né? Que aí ela consegue.
Não, todo mundo aqui é voluntário. Hoje em dia, nessa questão do ativismo, você motivar os voluntários é algo um pouco complicado, mas às vezes você consegue, né? Mas é importante nesse aspecto. Todo mundo se antena para ver onde é que a igreja está, né? A igreja está no WhatsApp, está no Facebook, está no YouTube e no Instagram. Então, eu preciso me organizar para estar aqui, porque se a igreja é grande, fica difícil você mandar mensagem personalizada para todo mundo, né? E às vezes, se você manda, às vezes ainda também não vê. Porque eu, particularmente, quando vem aquelas mensagens assim também de, às vezes, linha de transmissão, quando eu olho, todo dia chega para mim mensagem de alguns contatos. Às vezes eu nem abro, eu falo, não, é mensagem geral, não é nada personalizado, não. Né? Às vezes quando é personalizado, mas aí eu preciso me antenar, eu falo, não, lá eu tenho que tenho que observar o grupo da igreja, porque tem informações importantes lá. Então é mais a questão, aí o departamento de mídia pode fazer também esse trabalho de conscientização, de, irmãos, a gente lançou um informativo, né? Ou então tem alguém ali que precisa ver aquela informação, entre em contato com ela, e aí devagarzinho vai fazendo essa conscientização para que as pessoas possam se adequar a esse novo modelo no que diz respeito, pelo menos, aonde é que estão os informativos, né? Mais alguma pergunta? Pastor Sereno. Sim. Sim. Excelente. O cenário que só fala aqui, né? Eu tive não vou dizer que eu tive uma dificuldade, porque eu tentei levar isso de maneira bem tranquila. Lá a igreja onde eu pastoreei em Macapá, já estávamos em construção, e era aberto, a gente só tinha 2 paredes, né, e o telhado. A gente fazia o culto lá fora. E a gente fazia a parte do palco ali, ficava em uma das laterais. Era bem grande, é grande, né, o espaço que está lá. Estamos orando, e os irmãos que estão lá, porque há muitos anos tem essa estrutura e acontecem algumas dificuldades, nunca dá para concluir essa construção. Certo é que quando a gente começou a gravar, eu estava ali na empolgação, a gente começou com um celularzinho, né, um negócio muito... E o fundo era um fundo azul, e ainda tinha uns buracos, as janelas são assim, aí já tinha lá eles tinham colocado um compensado, pintou, mas aí o buraco da curva lá em cima ainda tinha. E aí eu pregando ali, tudo aí meu irmão, que mora em Belém, eu lá em Macapá, né, aquela animação, mandando o link para todo mundo, aí meu irmão falou assim, Natan, moço, vê aí essa questão desse fundo, né, às vezes a pregação está tão legal, mas aí esse fundo azul está tão feio, aqueles buracos mostrando lá. Aí eu falei, deixa eu dar uma melhorada nesse negócio. Aí o que eu fiz? Peguei umas ideias na internet, como a gente estava em construção lá, não dava para deixar coisas fixas, instrumentos a gente sempre tirava, botava no templo menor, aí todo domingo a gente trazia para o templo maior, que os cultos estavam acontecendo lá. E aí eu conversei com os irmãos, vi algumas ideias, compramos uns pallets, né? Todo mundo sabe o que é pallet, né? Compramos uns pallets, invernizamos, ajeitamos bem bonitinho. Só que aí eu cheguei com os irmãos da igreja, alguns que poderiam ter mais resistência, falei, irmãos, olha aqui essa foto. Todo mundo, bonito, né? Olha esses pallets que bonito. Só que no fundo desses pallets a parede é preta. E a gente precisa colocar umas luzes aqui para melhorar a questão estética. O que vocês acham? Pastor, né? Eu falei aqueles que estavam mais na linha de frente, né? Pode fazer? Pode. Vamos fazer. Comprei o galão de tinta preta, pintei de preto lá, tudo bonitinho, colocamos os pallets. No nosso caso lá ainda coloquei uma cruz vazia para simbolizar lá o evangelho. Ficou bonito. Aí eu, rapaz, olha só, logo no começo os jovens, né, tirando foto daquele negócio lá, acharam muito bonito. Eu não escutei nenhum comentário contrário. Mas eu tive muito receio, essa questão de pintar a parede de preto, né, por mais que tivesse ali escondido, aí você vê, melhorou demais a qualidade das imagens. Depois é um canal chamado Canal Visão no Reino, lá de Macapá, da igreja lá. Então você observa que se você pegar as filmagens antes da gente fazer isso, como quando nós fizemos, a questão estética melhora muito. Né? Então, às vezes a gente tem algumas resistências, vamos dizer assim, mas aí você vai assistir uma pregação no YouTube, rapaz, olha pastor, que pregação maravilhosa e tal, bonita, olha só. Aí quando você vai ver, o fundo é preto, tem uma boa iluminação, todo aquele cuidado, e você nem se ligou com o fundo preto porque você estava ligado na mensagem. Porque essa questão, às vezes, do fundo preto está relacionado a exatamente essa questão de filmagens. Facilita, fica menos, vamos dizer assim, menos cheguei, vou usar um termo, né? E você consegue focar. Então, se você coloca um fundo preto, vamos dizer, só colocando um exemplo, né? Fundo preto, você foca
no que a pessoa está falando, ninguém está ligado no que o fundo está transmitindo ou não. Então, é importante a gente começar a refletir. Então, para você ver, o pastor está muito moderno com essas ideias aí. Como é que a igreja vai pintar, como é que vai pintar a igreja de preto? Então, isso não está relacionado à questão teológica, está relacionado à questão de comunicação, né? Se a gente for para questões teológicas mesmo, o culto era para ser nas casas ou ao ar livre. Se for falar em questão teológica, né? Se a gente for falar de questão teológica, o templo somos nós. Aqui é o nosso local de reunião. E Deus está aqui porque a igreja está aqui, porque nós estamos aqui. Amém? Então, quando você pensa na questão da comunicação, o que nós podemos fazer para comunicar? Aí lá, além de pintar o templo, aí eu fazia vídeos também para as redes sociais no decorrer da semana, e aí tinha o local de reunião, e o melhor local para eu poder fazer era o meu gabinete. Aí eu pintei uma parede de preto, que era para poder fazer os vídeos e ficar melhor, e aí ficou bom. Depois eu pintei outra parede de preto para fazer as lives. Aí eu deixei assim, metade do meu gabinete era branco, a outra metade era preta, que era para fazer as lives, né? Não tivemos resistência também. Mas os irmãos começaram a entender que, no que diz respeito a essas questões digitais e facilitar a mensagem, às vezes um fundo neutro facilita. Você não quer, pode ser preto, pode ser cinza, mas facilita muito quando o fundo ele é um pouco mais neutro. Eu comecei a observar isso, depois que a gente colocou os pallets lá e o fundo preto, melhorou demais a nossa questão estética e concentra mais a atenção. Respondido, pastor? Mais alguma outra pergunta para a gente finalizar? Tudo certo? O senhor quer fazer, missionário? Diga lá. Ah, tá. No nosso caso, como a gente era uma igreja de baixo poder aquisitivo, a gente acabou trabalhando muito na questão individual. Então, a câmera que nós compramos, essa câmera eu comprei antes de vir para cá. Essa câmera aí. É uma câmera SL2, SL3, essa já. Na época, o rapaz da igreja que trabalhava no departamento, é exatamente esse que montou a startup, que eu falei para vocês, que é a empresa que fala lá, que faz o trabalho com os contadores, a empresa Tributei. Como ele é muito antenado nessas coisas, ele falou, pastor, eu vou comprar uma câmera para mim, que eu estou vendo necessidade, mas eu vou utilizar na igreja. Então, na época, ele pagou 2.000, só na câmera, foi 2.000, só a câmera. E aí, para pintar, para comprar os pallets, a gente trabalhou muito com voluntariado também, né? O galão de tinta foi R$100, barato. Os pallets eu comprei, fui lá na empresa que estava para descarte, mas estava vendendo 5, cada pallet é R$5, compramos 30 pallets. Aí o pessoal da igreja se organizaram, tinha um lá que era marceneiro, já trouxe a lixadeira, lixou, passamos o verniz, então ajeitamos os pallets lá. Então a gente não teve tanto custo, porque estávamos trabalhando muito na questão do voluntariado. Mas isso era para começar as filmagens. Quando chegou a transmissão ao vivo, por causa da pandemia, que a gente ainda não transmitia os cultos ao vivo, a gente filmava e colocava no canal. Então, quando chegou, por conta da pandemia, que fomos fazer as transmissões ao vivo, aí já precisou de um programa que a gente usava, que era o OBS. Qual é o que usa aí, o OBS? Então, a gente já precisou do OBS, aí eu fui me antenar um pouquinho, por quê? Porque o meu caso lá era diferente, porque quem estava colocando o negócio para frente era eu. E aí você há de convir que para um pastor fica difícil, pastorear, arrumar a pregação, organizar a pregação, né? Aconselhar e ainda ter que organizar todo o departamento de mídia. Então, estava muito difícil para mim fazer isso. Então, tinha 3 ou 4 pessoas ali que nos auxiliavam. Esse processo de transição foi um processo difícil, porque na pandemia muitos irmãos também não estavam antenados na questão tecnológica. Então, o culto presencial antes da pandemia, a gente tinha entre 100 e 120 pessoas. O culto da pandemia dava 20 pessoas online. Aí você vê, a gente fazendo todo, né, um esforço para que as coisas funcionassem, tudo, mas os irmãos ainda não haviam se antenado que a igreja não parou, que a igreja continuava, que o culto estava ali. Então, as coisas foram melhorando, fomos nos organizando, mas se você for pensar assim, investimento, como eu queria que acontecesse, então, primeiro, eu falei assim, não, se a igreja ainda não comprou a ideia, se de 120 pessoas online, ou se de 120 pessoas no culto presencial, só tem 20 assistindo os cultos, eu vou com calma nessas mudanças, porque se eu começar a investir um pouquinho mais do valor da igreja, eu vou ter muita resistência, porque os irmãos ainda não compraram a ideia, né? Então, tem essa questão também, se os irmãos não compraram a ideia, eu posso ter algum problema, achando que vai influenciar para o bem, mas de repente, se os irmãos não estão assistindo o culto, eles não estão vendo os benefícios que isso pode gerar. Então, eu acabei retraindo um pouquinho, aí logo eu saí, né? O processo ficou em continuação lá com alguns irmãos,
Mas, se você for pensar em investimento, aí vai depender muito do tipo de equipamento, né, o que você pode fazer e você vai melhorando aos poucos. Então, como eu falei, a gente começou com um celular. Se você for ver o nosso primeiro vídeo, qualidade horrível, ficava longe, porque o celular não dá para dar o zoom. O celular, se você dá o zoom, ele já perde a qualidade. Uma câmera, você dá o zoom, ele consegue manter a qualidade. Então, o celular, se você der o zoom, ele já perde. Então, a gente começou ali fraquinho. Hoje em dia, se eu for fazer alguma divulgação daquelas imagens, eu vou fazendo no podcast. Eu não tenho coragem de divulgar a imagem, eu só divulgo o áudio. O áudio está com a qualidade boa. Mas a imagem hoje, se divulgar, aí o pessoal fala assim, olha que essas gravações nós fizemos há 2 anos atrás, né? Só que como a gente começou no celularzinho, mas estava fazendo, estava suprindo a necessidade. Como não tinha pandemia, o irmão olhava assim e falava, rapaz, que legal. Deixa eu relembrar a pregação do domingo aqui, o pastor falou algo que eu não entendi direito. Aí o irmão ia lá no YouTube, como eu pregava no domingo, não fazia transmissão ao vivo, então eu pregava e editava, às vezes na terça-feira já estava no YouTube. Aí o irmão ia lá, assistia, aí guardava aquele pedacinho, tirava, fazia algum comentário, pregação maravilhosa, Deus abençoe, glória a Deus. Tal. Então, começou a facilitar no que diz respeito à questão da assimilação da mensagem. Então, aquilo que ele não entendeu, ele vai lá, escutava de novo, então facilita nesse aspecto também. Mas, respondendo a pergunta do missionário, vai depender muito do que... Agora, os irmãos pensam assim, a gente precisa de uma câmera melhor? Quero dizer para você, vale a pena investir. Ah, mas é 8 mil reais essa câmera que a gente quer porque ela faz isso tudo. Vale a pena investir. Vale a pena porque você vai usar ela para todo tipo de situação. Né? Então, aquela minha câmera o pessoal usa mais para fotografia, mas eu uso ela para filmagem também, no meu caso. Aí eu comprei ela antes de vir para cá. Falei, pronto, como eu estou trabalhando com isso, vou trabalhar na conversão com isso, eventualmente vou precisar de um equipamento como esse. Essa aí, o rapaz, quando ele comprou lá, foi 2 mil. Essa minha já foi quase 3, porque ela já é um modelo à frente também. Então, o modelo básico para se iniciar, essa Canon SL2 ou SL3, ela é muito boa. Mas, como eu estou falando para vocês, é investimento. Se você falar assim, a gente quer fazer assim, uma revolução no nosso departamento de mídia, fazer um negócio aí por baixo, é 10 mil reais para você fazer coisa de qualidade. Uma coisa de qualidade, com a câmera boa, programas bons, computador funcionando. Então, por baixo aí, isso tendo alguns equipamentos, porque você precisa de placa de áudio, né? Eu não sei, eu vi que a mesa ali é boa. A placa de áudio é legal, né? Então, pronto. Então, assim, aí você vê o que a gente precisa fazer para melhorar, mas é uma conscientização, investimento. Então, se os irmãos verem o pastor Sirlene fazendo algumas modificações no que diz respeito a essa questão digital, entenda que é investimento. E vale a pena, porque esse é o futuro. Diga lá, minha irmã. Sim. Tá, no meu caso, o que eu fazia lá em Macapá ainda era só esse microfone mesmo aqui. Né? A gente não tinha microfone de ambiência, não. Mas seria excelente se tivesse, né? Para poder... O ambiente que você fala é que pega o... Sim, nesse aspecto, se der para fazer, tiver condições para fazer, é excelente. Né? A questão é aquela questão, a gente tenta trabalhar com o que tem. Como eu estou lá, trabalhando lá na PIB, eu não vi microfone de ambiência. Eles trabalham também, tem uma qualidade muito boa lá, mas eles não trabalham com microfone de ambiência, não. Mas se tiver, é excelente, para a questão das lives, né? Só a igreja. Às vezes, aqui está aqui na live agora, só a igreja. Aí quem está em casa não ouve nada, né? Porque só está captando esse microfone aqui. Amém? Podemos finalizar? Glória a Deus. Eu passo para o pastor Sirlene, para o missionário. Deus abençoe. Tá, irmão, só finalizar aqui o último slide, né? Muito obrigado. A minha esposa, a Anne, ela trabalha também com alguns conteúdos relacionados aos filhos. Depois que quando ela estava grávida, ela começou a ler muito sobre criação de filhos e tal, ler alguns conteúdos. E se você entrar naquele Instagram, @maisquefilhos_discípulos, está faltando um I bem ali, que eu errei na digitação. Tá? Não, só troquei, aliás, o S, o I e o C, né? É discípulos ali, só foi erro de digitação. @maisquefilhos_discípulos, tem alguns conteúdos dela. Se você entrar no meu, você vai ver o sinal de GPS encontrado, que eu falei, que eu citei aqui, e o da CBN, se os irmãos ainda não seguem, que eu estou trabalhando lá na comunicação e administrando o Instagram da CBN, tá bom? @cbn.oficial. No YouTube, se os irmãos quiserem ver algumas ministrações, tem o Natan Bezerra, mas o trabalho que eu fiz lá em Macapá é o canal chamado Visão no Reino, tá bom? Um olho com a cruz no meio, é o canal da igreja de Macapá, que ficou lá. Então, a gente fez algumas coisas embrionárias ainda, queria fazer muito mais, mas aí o Senhor tocou o nosso coração para que estivéssemos aqui trabalhando na CBN, no setor de comunicação. Então é isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe os amados e que
a igreja continue avançando nessa área, né? Esse tema já traz esse despertamento. E as portas estão abertas aí para outros convites, tá, pastor Sirlene? Se precisar de apoio, a gente está aí. No que diz respeito à convenção também, como eu estou lá no setor de comunicação, qualquer informação, designs, algum logo que queira para poder trabalhar dentro dessa comunicação que a gente está trabalhando lá também, o canal está aberto, estamos à disposição. Muito obrigado, Deus abençoe. Grande abraço à igreja, estou muito feliz em poder somar com os amados. Muito obrigado.